E aí, galera, vamos nessa? Hoje nós vamos estudar temperatura e escalas termométricas. Vamos lá, mais uma aula de física. Então, olha só, quando a gente fala em temperatura, é comum pensar na questão do quente e do frio, ok? Porém, temperatura é algo que vai além de quente e frio. Temperatura é a grandeza que indica o grau de agitação térmica das partículas de um corpo, certo? Então, o que é que acontece? Quanto mais agitado estiver as partículas de um corpo, mais quente está esse corpo. Quanto menos agitado estiverem as partículas do corpo, mais frio vai estar esse corpo. Beleza? No cotidiano, a gente costuma usar o tato, os nossos sentidos, para verificar essa questão do quente e frio. Por exemplo, é comum usar a mão, né, o tato, para ver se uma criança ela está com febre. Você põe ali a mão na testa ou abaixo do pescoço. Na cozinha, coloca-se a mão acima ali da panela para verificar se o ar em volta já aqueceu e, consequentemente, se a panela já está quente, certo? Porém, essa medida que a gente faz usando o tato, ela não é uma medida precisa para se verificar temperatura. Ela dá uma ideia do quente e frio, mas em algumas situações essa ideia de quente e frio, essa ideia de temperatura não bate, tá? Por quê? Olha só o exemplo. Por exemplo, quando você pega na maçaneta, a maçaneta de metal de uma porta. Em algumas épocas do ano, a gente tem a sensação de que essa maçaneta ela está fria. E quando a gente toca na porta, tem a sensação de que a porta está morna, está mais quente do que a maçaneta. Só que isso não é verdade, porque tanto a maçaneta quanto a porta estão no mesmo ambiente. Se a maçaneta e a porta estão em um mesmo ambiente, a temperatura será a mesma, ok? Mas por que isso acontece? Né? Por que a gente tem essa sensação? Porque a maçaneta ela é de metal. O metal é um bom condutor térmico, enquanto a porta, sendo de madeira, não é um bom condutor térmico. Então, a gente acaba tendo essa sensação de que a maçaneta estaria mais fria do que a porta, ok? Aí o que é que ocorre? Devido a o tato da gente, o nosso sentido, a sensação térmica não ser precisa para verificar temperatura, a gente precisa de um instrumento específico que vai nos dar um valor de temperatura de maneira mais exata. Esse instrumento é o termômetro. Tá? O termômetro é um instrumento utilizado para medir temperatura. Ok? Então, o termômetro, ele fornece para a gente um valor preciso, um valor mais exato da temperatura de um corpo. A sensação térmica, que é uma palavra que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ouvido principalmente no jornal, quando o pessoal fala da previsão de tempo e algumas situações falam também da sensação térmica. A sensação térmica é o que os nossos sentidos, né, o nosso corpo, através da nossa pele, a gente está sentindo, ok? Só que essa sensação térmica, ela sofre variações, sofre interferência do vento, sofre interferência da umidade do ar, então a sensação térmica não nos dá um valor exato de temperatura, certo? Então, para medir temperatura, utilizamos o instrumento termômetro, que é bem comum no nosso dia a dia. Existem vários tipos de termômetro. Aqui na imagem eu mostro esse primeiro que eu estou destacando com a ponta do laser, um termômetro de ambiente, tá? Um termômetro para verificar a temperatura do ambiente. Geralmente nesse termômetro temos um líquido que é o álcool, né? O álcool com corante. Então, conforme a temperatura vai variando, aumentando, por exemplo, a coluna de líquido ela vai subindo no termômetro. E aí você verifica a temperatura. Outro termômetro, termômetro clínico, esses termômetros são chamados analógicos, que tem a coluna de líquido que vai variando conforme a temperatura. Um outro termômetro analógico, termômetro clínico, a gente utiliza para verificar a temperatura corporal, por exemplo, quando uma criança ou uma pessoa está com febre. Geralmente, o líquido utilizado aqui, o material utilizado é o mercúrio, tá? E aí ele tem o mesmo princípio de funcionamento
do termômetro de ambiente. Conforme a temperatura vai variando, a coluna de mercúrio ela aumenta ou diminui no termômetro, ok? O termômetro digital, ele já vai ter um princípio de funcionamento diferente. Ele tem um sensor, né, um dispositivo, um material, que quando ocorre variações de temperatura nesse material, surge corrente elétrica em seus terminais. E baseado nessa corrente elétrica, o circuito vai nos dar um valor de temperatura, certo? Então temos aí também um termômetro digital. Outro termômetro que está sendo muito utilizado nos dias atuais, devido à pandemia, né, Covid-19, é o termômetro infravermelho, tá? Esse termômetro, ele tem a capacidade de captar a radiação infravermelha ou radiação térmica que o nosso corpo emite, certo? Por que ele está sendo muito utilizado agora durante essa pandemia? Porque ele não precisa encostar no corpo, ele não precisa tocar num objeto no qual ele está verificando a temperatura, certo? Então, devido a essa característica, ele está sendo bastante utilizado durante essa pandemia. Ok? O nosso corpo, ele emite uma radiação, ele emite uma luz que não é visível aos nossos olhos, mas o sensor do termômetro consegue captar essa radiação que o nosso corpo está emitindo, e essa radiação é chamada radiação térmica ou infravermelho. Ok? Escalas termométricas. O que é que acontece? Existem no mundo várias escalas termométricas, das quais a gente destaca 3 escalas. Tá? Então existem escalas diferentes, muitas já não são mais usadas, e a gente destaca 3 escalas termométricas que são as mais utilizadas. O que é a escala termométrica? A escala termométrica são as unidades de medida utilizadas na medição de temperatura. Temperatura é a grandeza física, né? A grandeza que está sendo verificada. E a escala termométrica é a unidade de medida. Como assim? A unidade, né, a grandeza de distância, que mede distância, é o comprimento. Né? O comprimento é a grandeza que vai verificar a distância, o comprimento dos objetos. A unidade de medida é o metro, centímetro, milímetro, o quilômetro. A mesma coisa aqui. A temperatura é a grandeza, que verifica o grau de agitação térmica das partículas, e a unidade de medida são as escalas termométricas. Nós temos 3 escalas principais. A escala Celsius, tá? É a escala utilizada aqui no nosso país, é a escala adotada pelo Sistema Internacional de Unidades. Então, vários países do mundo utilizam a escala Celsius. A outra escala, a escala Fahrenheit, tá? É a escala utilizada pelos americanos, nos Estados Unidos. E a escala Kelvin é a escala usada pela comunidade científica, certo? Então é comum a gente ver a escala Kelvin em artigos científicos, jornais que falam sobre descobertas científicas, a gente vai encontrar a escala Kelvin. Detalhe importante, a escala Kelvin, ela é conhecida também como escala absoluta, certo? Então escala Kelvin ou escala absoluta. Por que ela é chamada de escala absoluta? Porque ela possui o zero absoluto. O zero absoluto é o menor valor de temperatura que é possível, que seria possível atingir. Tá certo? Então, novamente, a escala Kelvin, ela também é conhecida como escala absoluta, porque ela possui o zero absoluto. E o zero absoluto é o menor valor de temperatura que seria possível atingir. Tá certo? O que é que acontece? Nós vimos que temperatura é o grau de agitação térmica das partículas. Então, se as partículas estão muito agitadas, a temperatura está elevada, o corpo está muito quente. Se as partículas estão pouco agitadas, a temperatura está baixa, o corpo está frio. O zero absoluto seria um valor de temperatura onde todas as partículas desse corpo estariam paradas. Tá? A gente pode pensar como um congelamento total. Se a gente pegar um bloco de gelo, mesmo que a temperatura ali desse bloco de gelo seja abaixo de zero, existem partículas naquele bloco de gelo que estão em movimento.
tá? Elas estão em movimento, porém essa agitação é pequena, por isso o corpo vai estar muito frio, temperatura abaixo de zero. No caso do zero absoluto, a gente tem um valor de temperatura onde todas as partículas que formam aquele corpo estariam paradas, certo? Esse é o valor, o menor valor de temperatura que seria possível atingir, tá? Existem aí controvérsias, né? Alguns cientistas dizem que já atingiram, outros que ainda não conseguimos atingir esse valor de temperatura, o zero absoluto. Beleza? Na escala Celsius, nós temos o zero representando o ponto de fusão do gelo, ok? E o 100 representando o ponto de ebulição da água. O ponto de fusão do gelo é o ponto onde a água está saindo do seu estado sólido para o estado líquido. E o ponto de ebulição, o ponto em que a água está fervendo. Tá? Aqui para critério de comparação entre as três grandezas. No Fahrenheit, destacando aqui o grau Fahrenheit, o símbolo é o zero do grau, na bolinha do grau, e o F. Na escala Fahrenheit, nós temos 32 para o ponto de fusão do gelo, e 212 para o ponto de ebulição da água. Tá? Então, em 212 graus Fahrenheit, a água estaria fervendo. Já na escala Kelvin, esse valor muda. 273 é o ponto de fusão do gelo, equivale ao zero no grau Celsius. E 373 seria o ponto de ebulição da água, que equivale aos 100 graus Celsius na escala Celsius. Beleza? Então, aqui alguns valores a critério de comparação entre as três grandezas, ok? Galerinha, na próxima aula a gente entra com as contas, tá? Eu vou parar a aula aqui para que o vídeo não fique muito longo. Então essa aula vai ser dividida em duas partes, beleza? Dúvidas é só procurar no WhatsApp. Valeu!